Graça e paz, irmãos. Deus abençoe. Terça-feira aí está um pouquinho frienta, né? Mas nós estamos aqui para aprender da palavra. Nós vamos encerrar hoje, se Deus quiser, o capítulo 7 aí da nossa confissão de fé de Westminster, que está falando sobre o pacto de Deus com o homem, né? Nas últimas 2 terças-feiras, nós vimos que Deus ele escolheu se revelar ao homem, né? É o homem que escolhe ir até Deus, é Deus que vem até o homem. Ele faz isso de 2 formas, ele fez isso de 2 formas, através de 2 pactos, né? O pacto das obras e o pacto da graça. Nós vimos que o pacto das obras foi feito entre Deus e Adão, né? E tinha ali uma exigência. Qual era a exigência desse pacto? Tem a ver com comida. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí tinha uma bênção e uma maldição. Se obedecesse, né, era a bênção. Se não obedecesse, era a maldição da morte eterna. E o pacto da graça acontece logo depois. Deus não nos deixa a revelia, Ele cria um plano para nós, né? Conceito de pacto, Ele cria um plano para poder se relacionar, continuar a se relacionar com a humanidade. E é o pacto da graça. Mas então o pacto da graça ele foi criado depois que Adão e Eva pecaram? Não, o pacto da graça ele já tinha sido criado. Mas como não havia acontecido ainda a queda, ele não havia sido revelado. Então, o que nós vamos viver amanhã? Está para ser escrito? Não, já está escrito. Nós que não sabemos o que é que está escrito, mas Deus sabe. Dentro da sua providência, dentro dos seus decretos. E o pacto da graça é o pacto que é feito agora entre Deus e todo aquele que crê. Em quem? Jesus. Qual que é a exigência desse pacto? É a fé. É a fé em Cristo. E esse pacto também há recompensa e maldição. Qual é que é a recompensa? Aquele que crê em Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, alcança vida eterna. Quem não crê em Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, ao fechar os olhos aqui nessa terra, encontra o inferno. Então isso é graça. Deus escolheu se revelar e se relacionar conosco por meio de pactos. Porque a partir do momento em que Adão e Eva pecaram contra Deus e contra si mesmo, o homem se tornou inimigo de Deus. O homem não tem mais relacionamento com Deus. Aí vem o pacto da graça, vem Jesus. O próximo capítulo aqui vai falar sobre um mediador, que é Jesus. Eu disse semana passada, ele pega a mão de Deus, pega a nossa mão, que estavam separadas. Tem aquele namoro birrento, né, que a menina não quer andar de mão dada com o menino, né, porque está com raiva, né, o menino não quer andar de mão dada com a menina, porque está com raiva, estão separados, estão aqui andando um do lado do outro, mas não consegue dar a mão, né? Jesus é aquele que vem e entrelaça a mão de Deus e a mão do homem, e ele fez isso por meio de pactos. Tanto o pacto de obras quanto o pacto da graça são iniciativas divinas, onde Deus estabelece os termos da nossa vida, na nossa comunhão com Deus e da nossa salvação. E aí a gente chega na seção 4. Né? O que vai estar escrito lá na seção 4? Volta um pouquinho. Isso. Este pacto da graça é frequentemente apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento, em referência à morte de Cristo, o testador, e a perdurável herança, com tudo que lhe pertence, legada neste pacto. Vamos abrir a Bíblia nessa referência aí, Hebreus, capítulo de número 9. Versículos 15 a 17. Hebreus 9, de 15 a 17. Olha só. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Está falando aqui de Jesus. A fim de que, intervindo a morte para a remissão
das transgressões que havia sob a primeira aliança, nós vamos ver isso aqui daqui a pouco, recebem a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Não sei se vocês já tiveram contato aí com a configuração de um testamento, ou alguém veio aí antes de você, fez um testamento, você recebeu uma herança gorda, daquelas bem boas mesmo, né? Eu não tive esse privilégio, não. Nem vou ter. Meus filhos, não sei. Tem um segurozinho de vida lá que diz que Ana Carolina vai ficar rica com seguro de vida. Né? Vai ter que esperar um morrer. Então, é a senha, né? É igual a senha das criptomoedas, né? O pacto da graça, que é onde a gente vê que esse conceito de testamento é a expressão suprema do amor de Deus. Ou seja, Deus não nos deixou à mercê de nós mesmos. Ele compactuou com a gente um pacto que planejou salvar pecadores indignos por meio de Jesus Cristo. Então, todo homem ele é indigno. Só que por meio de Jesus Cristo, ele se torna alguém digno, alguém justificado por Deus. E aí a confissão, ela se refere ao pacto, com essa palavra aqui, de testamento. Testamento era, ali a tradução grega da versão popular que nós temos da Bíblia, que é a revista e atualizada, que é usada aqui. Então, o pacto da graça ele é apresentado a nós na Bíblia como se fosse um testamento, pelo nome de testamento. Testamento, a gente lembra recompensa. Testamento, a gente lembra herança. A gente lembra de algo que é deixado para nós. E se há testamento é porque há um testador, como diz aqui o texto que nós lemos. O nosso testador é Jesus Cristo. E ele nos dá uma herança. Essa herança, ela não é corruptível. Ela não acaba. Se a gente ganhar aqui uma herança em dinheiro, talvez por não saber usar o dinheiro, esse dinheiro ele pode acabar. Essa herança que Jesus Cristo nos dá, ela é uma herança eterna, que vai além dessa vida. E aí, ao chamar de pacto da graça, de testamento, a Bíblia enfatiza que a salvação, ela é um dom imerecido. Qual que é o significado mais simples que nós conhecemos de graça? Favor imerecido. É um dom imerecido que nós ganhamos de Cristo. Nós não conquistamos pela força do nosso braço, por quem nós somos, pela nossa família. Nós recebemos como uma herança. Não há mérito nosso nisso. Isso era e é ainda o que, por exemplo, a teologia católica, a teologia espírita ensina. Quanto mais eu faço, quanto mais eu trabalho, mais boas obras eu faço, mais chance de ser salvo eu tenho. Não há mérito no homem disso, por isso que é graça. Por quem foi estabelecido esse testamento? Por Deus. E Ele escolheu conceder vida eterna aos pecadores por meio da obra de Cristo. É por isso que o pacto da graça exige fé. Porque se fosse para todos, seria fácil. Mas não é para todos. Porque Deus então ele é injusto nisso? Não. Porque o nosso lugar como inimigo de Deus, o lugar de toda a humanidade como inimiga de Deus, seria o inferno. Mas Ele concede esse presente, essa graça, esse testamento, essa herança, para alguns, para aquele que crê. Nós não sabemos o número, não é 144 mil, nós já vimos isso aos domingos pela manhã. O número só Deus sabe, nós não sabemos. Quem são? Só Deus sabe. Nós não sabemos. O que é que nós temos que fazer? Pregar.
Porque através da pregação da palavra, essas pessoas vão se levantando. O Espírito Santo vai convencendo elas do seu pecado e elas vão se entregando a Cristo. Então essa linguagem de testamento aponta para o quê? A certeza e a generosidade divina, porque é um presente. É um presente. Né? O Senhor deve conhecer mais do que eu, Paulo. Né? Se eu tenho ali posses, né? E eu não quiser deixar para ninguém, eu posso. Eu tenho que deixar para os filhos, tenho que deixar. Estava achando que eu já ia fazer uma analogia aqui. Pode doar em vida para alguém. Mas eu não posso fazer ali um testamento, por exemplo. Não quero doar nada para ninguém. Não. Em vida, tem que ser em vida. Entendi. Então nós somos herdeiros das promessas de Deus. Nós não somos trabalhadores que ganham salário. Então eu não faço para poder ganhar como recompensa. Eu ganho como recompensa sem fazer nada. Sem fazer nada, irmãos, no sentido de mérito, né? Porque a gente crê. A gente levanta a mão. Né? Mas como eu disse aqui semana passada, né, a gente só faz isso porque o Espírito Santo nos conduz a isso. Senão a gente não teria este poder de fazer isso. Então pensa aí no pai rico. Deixou um testamento, garantiu uma herança valiosa para os seus filhos. Eles não precisam trabalhar para merecê-la. Recebem porque são herdeiros. E aí, fazendo analogia com o pacto da graça, Deus nos faz herdeiros de suas promessas por meio de Cristo, sem que tenhamos contribuído para isso. Pode ser no último dia de vida. Ontem nós tivemos uma experiência, né, no velório do irmão do nosso diácono Rubens. Conhecedor da palavra, mas estava vivendo longe dos caminhos do Senhor. Teve uma parada cardíaca, fulminante. E aprove a Deus que tivesse um pastor junto com ele. E este pastor tentou ali reanimá-lo, não conseguia reanimá-lo. Ele, falando lá, ele disse que fez uma oração. Senhor, ele precisa aceitar a Cristo. Que o Senhor me ajude aqui, me dê um sinal de que ele aceitou a Cristo. E ele falou lá, Robson, você precisa aceitar a Cristo para ser salvo. E tal, faz um sinal aí, que você não consegue falar, faz um sinal. Aí diz ele que ele fez 2 sinais com os olhos. Não tinha morrido ainda, estava em vida. Nós temos o quê? Que pela fé, que ele ganhou essa recompensa de Cristo. Enquanto há vida, há possibilidade de sermos salvos. Morreu, acabou. Morreu, não tem um estado intermediário como um purgatório, por exemplo, onde você pode sair do purgatório e ir para o céu, dependendo do que você faça, dependendo do que alguém faça por você. Não existe isso. Morreu, Jesus voltou para nós, para quem morreu, aliás. Jesus voltou para quem morreu. A alma está com Cristo, o corpo está na terra. Quando Jesus voltar, aí a alma e o corpo vão se encontrar novamente e vão viver juntos com Cristo, continuar a viver junto com Cristo. Então, através da morte de Cristo, nós somos presenteados. Que bênção! O que é que nós ganhamos com a morte de Cristo? Olha só, perdão de pecados. Eu não posso perdoar os pecados da Conceição. No Antigo Testamento se fazia isso. Era só ela trazer um animal sem defeito. A gente ia lá, queimava, e os pecados delas estavam perdoados. Mas agora não, é uma vez só. O sacrifício de Cristo foi um só, foi único, e através do seu sacrifício nós somos libertos da culpa e da condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz Romanos 8:1. O que nós ganhamos com a morte de Cristo? A adoção como filhos de Deus, porque é aquela noção já virou uma noção meio que cultural, Todo mundo é filho de Deus. Diante da palavra, isso está errado. Todo mundo é criatura de Deus. Filhos de Deus são aqueles que crê em Jesus como o único suficiente Salvador e podem chamar a Deus de Pai, porque recebem esse presente. Nós somos recebidos na família divina com todos os privilégios de filhos.
adotados, justificados, regenerados, perdoados pelo sangue de Cristo, não é por aquilo que nós fazemos. Nós ganhamos a presença do Espírito Santo em nós, ele passa a habitar em nós, ele nos guia, ele nos sela para a salvação, nós somos pertencentes a ele, o selo está ali, a marca está ali. Nós ganhamos comunhão com Deus, porque o homem sem Deus não tem comunhão. O homem sem Deus está debaixo da ira de Deus, diz a palavra de Deus. Só que a partir do momento que ele encontra com esse testador, ele passa a ter comunhão. E ele desfruta de um relacionamento com o Pai, com Deus. Aquilo que Adão e Eva tinham todos os dias, na viração do dia, e perderam. E ganhamos vida eterna. É uma promessa de viver para sempre na glória de Deus, livre de pecado, livre de morte, livre de choro, livre de dificuldades, livre de dívidas, livre de tudo. Só alegria. A eternidade é só alegria. Essa herança, ela é o quê? Diz a confissão de fé. Perdurável. Porque não vem de nós. Ela é sustentada pela fidelidade de Deus e selada pelo sangue de Cristo. As heranças terrenas, como diz aí, elas podem ser perdidas, corrompidas, né, podem acabar. Essa do pacto da graça, não. Ela está reservada. Lembra de Mateus, né, eu acho que agora é o 24 ou 25, né? 2 fileiras, fileira da direita, fileira da esquerda, estão lá no juízo final. Né? Os da direita, o que Jesus diz? Vinde benditos de meu Pai, para o lugar preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Os da esquerda, o que ele diz lá? Afaste-se de mim, que eu nunca conheci vocês. Oi. O Espírito Santo é dado aos crentes como penhor. É o que diz lá Efésios. Deixa eu ver aqui, Efésios 1. Versículo 13 e 14. Ó. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, né, então ouviu a palavra, né, que é o evangelho, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então está assegurado, ninguém pode pegar. Jesus diz em João, né? Aqueles que o Pai me deu, ninguém pode tirar da minha mão. Então a nossa vitória está segurada em Cristo, não no homem. Por isso nós podemos ter, por exemplo, certeza de salvação. Porque a salvação, ela não está sustentada em nós. Porque a gente é inconsistente, né? Se for pela nossa própria força, hoje eu estou salvo. Amanhã eu posso acordar, né, e dizer, eu não sou salvo. Daqui a 2 dias eu posso acordar e dizer, eu estou salvo. E por aí vai. E isso vai me dando licenciosidade para poder fazer o que eu quiser com a minha vida. A nossa salvação, ela está garantida em Cristo. E nele somente. Nossa verdadeira riqueza está nos céus. E o Espírito Santo nos garante isso. De que um dia nós vamos receber essa herança. E aí a gente deve abandonar qualquer tentativa de ganhar o favor de Deus por méritos próprios. Você já deve ter visto algum vídeo aí na internet, né? Ah, mas eu fiz isso, fiz aquilo, fiz o que lá, e o outro lá, eu fiz aquilo. Não, não é por méritos. Nós devemos receber a salvação com humildade, com gratidão, porque somos indignos. Nós devemos ser gratos por isso. E como herdeiros, somos chamados a viver de maneira digna da vocação que recebemos. Está em Efésios 1 lá também. Né? Se não me engano é o 2. Viver da maneira digna da vocação que foste chamados. Glorificando a Deus em todas as coisas. E a gente chega na seção 5. O que vai estar escrito lá na seção 5? Né? Falando agora das diferenças do Antigo Testamento. Na seção 6 vai falar da diferença no Novo Testamento. Na seção 5 diz lá, este pacto, no tempo da lei, não foi administrado como no tempo do Evangelho.
Sob a lei, foi administrado por promessas, profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pelo cordeiro pascual e outros tipos e ordenanças dadas ao povo judeu, prefigurando tudo. Cristo que havia de vir por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a vida eterna. Essa dispensação chama-se o Velho Testamento. Vamos abrir aqui agora duas referências aí, ó, 2 Coríntios, capítulo 3. Lá nos versículos 6 a 9. Deixa eu tirar aqui. Finalzinho do versículo 5 vai dizer que a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem tirar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será o glorioso ministério da justiça. Vamos abrir o texto aqui, ó, de Romanos, capítulo 6. Voltando um pouquinho. Romanos, capítulo 6, versículo 7. Diz lá: porquanto quem morreu está justificado do pecado. O que essa sessão aqui vai nos mostrar? Até aqui, nós vimos que um resumo de como o pacto das obras e o pacto da graça são dons que Deus dá a homens, mulheres e crianças. Só que há uma distinção. No Antigo Testamento, que é o alvo dessa seção 5 aqui, estes homens, essas mulheres e essas crianças faziam parte do povo judeu. Então vamos dizer que, tá lá, nós estamos aqui Contagem, Barreiro e Nova Lima. Vou botar o Barreiro. Barreiro é o povo judeu. Barreiro era o povo salvo. Contagem não era salvo. Nova Lima também não era salvo. Sobre o Antigo Testamento era dessa forma. Nós somos lembrados de que o pacto no tempo da lei não foi administrado como no tempo do Evangelho. No tempo do Evangelho é diferente. No tempo do Evangelho, os barreirenses podem, crer em Jesus. Os de Contagem, como é que fala lá em Contagem? Lá, quem nasce em Contagem é o quê? Contagiante. Nova Lima, é fé, é crença. E aí engloba outras nações. No Antigo Testamento, não. Um templo é simbolizado pela lei gravada sobre tábuas de pedra. A gente lembra lá, Moisés subiu o monte, o Senhor deu a ele a revelação em tábuas de pedra dos 10 mandamentos, o que foi revestido de glória. O outro templo, está falando aqui agora do Novo Testamento, é simbolizado pelo Espírito Santo, que é muito mais glorioso, como nós lemos, do que as tábuas de pedra do Antigo Testamento. O tempo da lei foi o tempo de quê? Promessas, profecias, sacrifícios, circuncisão, cordeiro pascual e de outros tipos e ordenanças. Nenhuma dessas coisas foi completa. Elas eram coisas que apontavam para algo melhor que viria mais tarde, que é o quê? Jesus Cristo. O bloco aí de Hebreus, capítulo 8 ao capítulo 10, se você for pegar para ler hoje, antes de dormir, você vai ver lá, que o sacrifício de Cristo é muito maior
do que os sacrifícios humanos que eram feitos sob o Antigo Testamento. Aí as promessas, profecias e cerimônias, o que elas eram? Mensagens que comunicavam ao povo judeu, somente. E aqueles que se juntariam a este povo como se fossem nascimento ou agregados, porque iria fazer parte do povo judeu também. A característica redentora desse tempo da lei foi que esses tipos de ordenanças apontavam diretamente para a vinda de Cristo. Então, Páscoa, vinda de Cristo. Circuncisão, Cristo. Profecias, Cristo. Promessas, Cristo. Tudo apontava para Cristo. Pega a circuncisão, por exemplo, um significado espiritual. Pegava-se lá um menino judeu, que nascia com 8 dias de vida. Eu li hoje que toda criança, todo homem, ele nasce com aquilo que se chama fimose. Todo homem, aí até os 3 anos de idade, pode ser revertido a fimose de forma natural. Foi o que eu vi no vídeo lá. Estava lá falando disso, uma médica lá. A circuncisão é o quê? Com 8 dias de vida, a pessoa ia lá e arrancava essa sobra do órgão do menino. Isso significava o quê? Que ele fazia parte do povo de Deus. Era marca. O pai fazia isso como marca de que, como o pai também cria naquilo que iria acontecer ainda, o filho também fazia isso através dessa marca. E essa marca simbolizava a remoção do corpo do pecado e servia como um selo da justiça da fé. Então, aquele menino, ele era o quê? Justificado. Poderia-se continuar, imagina hoje fazer isso, nos nossos dias. Com tantas regras sanitárias que existem no mundo aí, imagina fazer isso hoje. Hoje já não é mais preciso, porque hoje o nosso Senhor, ele não quer uma circuncisão de carne, ele quer uma circuncisão do nosso coração. Ele quer o nosso coração, ele não quer um pedaço do nosso corpo. Então, a circuncisão, ela retratava dolorosamente por quê? Quem sofreu? Cristo. Sofreu dores também por nós. Então, veja como que apontava dolorosamente o perdão dos pecados e o dom da justiça de Cristo, que é central dentro da mensagem do Novo Testamento. Veja a Páscoa. A Páscoa lembrava aos crentes de jogar fora o velho fermento do pecado, que fermenta até mesmo a igreja, há desse fermento dentro da igreja, mas é mais claramente pregado para todos os que viram que nela Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Então, lembra da Páscoa, nós falamos aqui esses dias. Vinha lá o anjo do Senhor na 10ª praga, e se você fazia parte do povo de Deus, você tinha que ir lá pegar sangue e colocar no umbral da sua porta, que quando o anjo da morte passasse pela sua casa, ele iria ver que você fazia parte do povo de Deus, ele iria passar direto. Quem não tivesse o sangue nos umbrais, o primogênito da casa seria morto. Em Cristo, nós vemos que não precisa fazer mais isso. Não precisa ficar colocando sangue nas nossas costas. Cristo foi o Cordeiro Pascual. Cristo foi o sacrifício da Páscoa. As promessas e os sacrifícios, o que estavam prefigurando? Que Cristo havia de vir. Elas comunicavam o grande evangelho da graça ao povo de Deus de antigamente. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados. As profecias, as promessas aqui, os sacrifícios, estavam dizendo o quê? Há perdão para você. Só que esse perdão, ele é através do sacrifício de alguma coisa. De um sacrifício de um animal, de um cordeiro, de uma rolinha, de uma pomba, entre outras coisas. Em animais perfeitos. Se tivesse um trincado no dente de um animal, não servia. Se tivesse uma mancha, por mais pequena que fosse na pele do animal, não serviria. O animal tinha que ser perfeito, simbolizando aquele que é perfeito, Cristo. Então, elas foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos no tempo da lei. Hoje, não mais.
Hoje nós não precisamos matar ninguém para poder ter os nossos pecados perdoados. Esses dons de Deus, é claro, precisaram da operação do Espírito Santo, que agia lá dentro do Antigo Testamento. E exigia fé. Se a gente for pegar Hebreus 11, que é a grande galeria dos heróis da fé, vai dizer lá que nenhum deles viu a Cristo, que era a promessa, mas todos foram salvos. Todos aqueles foram salvos. Por quê? Como a pessoa era salva no Antigo Testamento? Através da fé. Mas fé naquilo que iria acontecer. No Novo Testamento, e hoje, é fé naquilo que já aconteceu. Que foi a morte de Cristo. E como no Novo Testamento, algumas pessoas não tiveram este dom. Não receberam esse dom do Espírito. Né? Para outros, o resgate do povo de Deus foi uma imagem do livramento de Deus por meio de um Messias que viria. Que foi profetizado lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Virá o descendente da mulher e esmagará a cabeça da serpente. Está falando de Jesus. Somente aqueles que tinham fé nesse Salvador que viria, encontraram a plena remissão de todos os seus pecados. Salvação, ela abarca os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. 3 dimensões da nossa vida. Por meio da operação do seu Espírito, que todos e cada um dos crentes encontram salvação eterna. Isso tudo aconteceu dentro daquilo que é chamado de Antigo Testamento. Nunca nos esqueçamos disso. Essas bênçãos foram dentro do Antigo Testamento. E elas serviram para a glória de Deus. Aí a gente chega agora nas bênçãos do Novo Testamento, que é a seção 6. O que vai estar escrito lá na seção 6 aqui da nossa confissão de fé? Olha só. Sobre o Evangelho, então está falando aqui a partir do Novo Testamento. Quando foi manifestado Cristo, a substância, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado, são agora. Lembra como que era no Antigo Testamento? Profecias, promessas, circuncisão. Né? Agora é o quê? Pregação da palavra e a administração dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Por estas ordenanças, posto que poucas em número e administradas com maior simplicidade e menor glória externa, o pacto é manifestado com maior plenitude, evidência e eficácia espiritual. Lembra que lá era até somente para o povo judeu. O que está escrito aqui? Ó? A todas as nações, aos judeus, bem como aos gentios. Os gentios eram aqueles que não criam em Cristo. É chamado, então, o Novo Testamento. Não há 2 pactos de graça diferentes em substância, mas um e o mesmo sob várias dispensações. Vamos abrir aqui essas 2 referências bíblicas primeiras aqui. Colossenses capítulo 2. Colossenses, depois de Filipenses, capítulo 2, versículo 17. Olha aqui. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Tudo isso aqui está fazendo referência ao quê? Ao cerimonialismo que existia dentro do Antigo Testamento. Dos sacrifícios, da circuncisão, né? Entre outras coisas, das leis cerimoniais, que foram abolidas por Cristo. Mateus capítulo 28, é um texto clássico. Versículo 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Sob a lei, sob o Antigo Testamento, tudo foi uma promessa, sombra daquilo que iria
acontecer. Agora nós estamos sob o Evangelho, sob o Novo Testamento. Agora nós temos o próprio Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. A encarnação de Jesus foi apresentada ao mundo. Cristo, ele passa a ser então o alvo de todas as antigas profecias e sacrifícios. Quem que fundamenta o pacto da graça? É Jesus. É por isso que o pacto da graça exige fé nele, fé em Jesus. Paulo resume isso quando ele nos diz que todas as ordenações do Antigo Testamento, foi o texto que nós lemos aqui, são sombras das coisas que haviam de vir. Não é a realidade. Qual que é a realidade? A realidade é Cristo. Sempre foi Cristo. Mas no Antigo Testamento era o começo da história. Eram sombras de algo melhor que iria vir. Esse pacto, então, diz a confissão de fé, ele é dispensado através da pregação da palavra e a administração dos sacramentos, do batismo e da ceia do Senhor. São as duas formas em que Deus administra a nossa vida espiritual. Através do Evangelho, nós focamos em Cristo, porque Cristo está conosco. Se há alguma igreja que não prega a Cristo e este crucificado, seja o quê? Anátema, maldito, na linguagem de Gálatas. E há muitas igrejas que não pregam Cristo. Cristo não é o fundamento da fé. Outras coisas são o fundamento da fé. Nós não celebramos os antigos ritos que anunciavam que ele logo viria. Não, porque ele já veio. Ele já veio. Esses pequenos tipos de promessas do Antigo Testamento, nós vemos aqui, através da pregação da palavra. Através da pregação da palavra, nós falamos sobre circuncisão. Eu estou preparando lá uma série de mensagens lá sobre as promessas da Bíblia. Sabia que há mais de 700 promessas na Bíblia? Eu separei algumas promessas da Bíblia para a gente poder aprender. Nós falamos sobre profecias. Domingo aqui eu falei um pouquinho sobre sonhos. Tudo isso nós fazemos através da pregação da palavra. E é através da pregação da palavra que Deus e o seu Espírito Santo, ele vai chamando o povo ao arrependimento e à fé. E nós temos os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Nós batizamos em nome de quem? Em nome do pastor, em nome da igreja, em nome da denominação? Não, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque eles estão conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. A gente vem aqui, a gente compartilha de uma refeição espiritual, por isso que é um memorial. Paulo nos chama a fazer isso como um memorial de pão e vinho, em memória de Cristo. Isso tudo acontece sob o Evangelho, dentro dos seus meios de graça. E a gente vê o quê? A bondade de Deus se manifestando na nossa vida, através da pregação da palavra, através da ceia do Senhor, através do batismo, com mais plenitude, com mais evidência, com mais eficácia do que em qualquer outro período. Porque em qualquer outro período tinha que matar animal, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, sempre tinha que fazer alguma coisinha aqui. Hoje não. Todas as restrições são removidas quando ensinamos a todas as nações, aos judeus, bem como aos gentios. Então, há espaço. Importa é crer. Não importa se é brasileiro, se é americano, se é alemão, se é barreirense, se é contagiante, se é lá de Nova Lima, não importa. É crer em Jesus. Aí nós temos que fazer uma distinção. Nós devemos pregar o Evangelho a todo mundo. Todas as pessoas precisam ouvir do Evangelho, mas não são todas as pessoas que vão crer no Evangelho. Tem gente que não vai crer. Você pode bater, falar. É como se estivesse dando murro em ponta de faca. Mas nós fazemos o nosso papel. Aqueles que Deus
escolheu antes da fundação do mundo, que nós não sabemos quem são, esses sim vão crer. É por essa razão que os cristãos têm tanta afeição por aquilo que é chamado de Novo Testamento, ou Nova Aliança, que é o tempo que nós estamos aqui hoje. Não que o Velho Testamento não sirva mais. O que não serve mais no Antigo Testamento são as cerimônias, né? Senão, mulherzinha aí, ó, esse cabelo curtinho que você tem aí, você não ia poder ter, não. Né, esse cabelo curtinho que você tem aí, ó, não ia poder ter, não. Essa roupinha que você está usando aí, você não ia poder usar, não. Sabe das burcas lá do Oriente Médio, que só fica o zoinho de fora aqui das mulheres? É aquilo lá que você ia ter que usar, até hoje. Mas nós não estamos mais sobre esse tempo, nós estamos agora sobre outro tempo, sobre o tempo do Novo Testamento. E é por isso que diz aqui que não há dois pactos da graça diferentes. Há um e o mesmo pacto sobre várias dispensações, sobre o Antigo Testamento e sobre o Novo Testamento. Deus administrava a forma com que ele se relacionava com o povo. Bênção, vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai, bendizemos o nome do Senhor, porque entendemos como que a mente do Senhor funciona dentro do plano de salvação que o Senhor tem para a nossa vida. E como isso se manifesta, é administrado a nós nos dias de hoje, através do pacto da graça, da pregação da palavra e da administração do batismo e da Santa Ceia. São coisas tão essenciais para a vida da igreja. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a viver cada dia mais essas realidades bíblicas, meu Pai. E buscando o auxílio do Teu Espírito Santo para estar mais perto do Senhor a cada dia, entender ainda mais aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, a vontade do Senhor para a nossa vida. Que o Senhor ajude cada um aqui diante das suas dificuldades, diante do dia que tem, das tarefas que tem, né, Pai, para que a gente possa sempre estar mais perto do Senhor, para a glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.